Meus queridos, que bom saber que Deus ele não desiste de nós. Bom saber que a cada momento, a cada ano que passa, a cada circunstância, Deus sempre tem uma história nova para a gente. Ainda que a gente possa reconhecer que o tempo está passando, que os cabelos estão ficando brancos, ou aqueles que já não têm mais, mas sabemos que sempre Deus tem uma nova história. Coisa linda isso. Meditando sobre isso, podemos observar e aprender tantas coisas maravilhosas de um Deus que nunca tem um fim na história da gente. Porque a partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus, Ele nos garante uma história, uma vida eterna. Já começamos a desfrutar daqui e até a eternidade dessa nova história. E esse é o tema da igreja esse ano, não é? Uma nova história Deus tem para mim. Eu quero meditar sobre esse tema, quero convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Neemias, no capítulo 1. E quero refletir com os amados irmãos desse momento de gratidão a Deus, desse momento também no mês da família. Que privilégio poder estar aqui. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Eu convido os irmãos a colocar-se em pé, reverência à palavra de Deus. Estarei lendo na minha tradução NVT, nova versão transformadora. Neemias 1, de 1 a 4. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos por essa experiência, que aprove o Senhor estar nesta palavra para nos ensinar, para nos mostrar que o Senhor sempre tem uma nova história para nós. E nós queremos, ó Deus, nesse momento, nesta manhã, pedir que o Senhor revele isso a cada coração. Que o Senhor revele, ó Deus, a história linda do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, queridos. Certamente um texto bastante conhecido, eu amo esse texto, medito nesse texto, gosto de pregar nesse texto, gosto de observar a atenção, os detalhes desse texto, gosto de olhar, porque Deus ele é tão maravilhoso que Ele não esconde. A Bíblia revela a fragilidade do homem, a Bíblia revela os momentos de quedas, mas a Bíblia também revela o momento de restauração, um momento sempre novo na nossa vida. E creio que a cada momento, a cada circunstância na vida, nós podemos reconhecer que Deus ele vai renovando a nossa história. Ele vai nos motivando na história. Essa semana encontramos com o pastor Celso no sepultamento, e a gente estava conversando ali, e a gente começou a contar, eu disse 36 anos, 32 anos na PIB. E ele começou a relatar muita história. Você veio trabalhar comigo, trabalhou na secretaria, você ali foi ordenado, ali você casou, ali você pastoreou, dali você foi para o da Serra, depois você voltou para a PIB, aí você voltou para o da Serra, e aí Deus tem uma nova história para a nossa vida. E é interessante notar que quando olhamos para esse texto e refletindo com o tema da igreja, é exatamente isso. Deus sempre tem uma nova história para cada um de nós. E que coisa linda porque são projetos, como diz a palavra de Deus, são projetos maiores que os nossos, são caminhos mais altos que os nossos, são realizações maiores que os nossos. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus, nós desfrutamos até em meio às adversidades, que é uma história linda de Deus, que é um cuidado lindo de Deus.
Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos compartilhar algum texto ainda no capítulo 2. E Neemias então lhe recebe a notícia a respeito das ruínas dos muros de Jerusalém, das portas que foram queimadas e da vergonha, grande aflição que os sobreviventes do cativeiro estavam passando. Sua cidade, o seu povo estavam destruídos. Talvez seja essa a realidade da sua vida e de sua família. Parece que a cada dia para muitas pessoas, parece que não tem mais iniciativa, não tem mais sonho, não tem mais princípio. Parece que muitas vezes nós encontramos com as pessoas e ao conversar com as pessoas e ao visitar algumas famílias, parece que as pessoas não têm mais projetos, parece que as pessoas chegaram ao fim, parece que as pessoas não têm mais sonhos, parece que as pessoas não têm mais projetos. E nós vivemos isso bem recente. Durante 2 anos de pandemia, durante a tragédia que nós passamos, ali talvez no momento mais difícil, os irmãos trabalharam, mas no momento ali da igreja da Alta Serra, em frente, aquele momento, ia olhar para as pessoas e conversar com as pessoas, e muitos diziam, não fala nada, porque acabou tudo. E a gente sempre ora ali todos os dias. Eu sei que o Senhor tem algo, tem uma história nova para o bairro do Alto da Serra, para a cidade de Petrópolis, para o povo do Senhor, para as famílias do Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma história nova, porque nós cremos no Teu poder, eu creio no Espírito Santo, eu creio na pessoa de Jesus, eu creio no poder da unção do Espírito Santo, eu creio na unção que Deus deu à sua igreja, eu creio na autoridade que Deus deu à sua igreja, e Deus quer usar a sua igreja para revelar uma nova história nessa cidade, uma nova história na sua vida, uma nova história na sua família. Quantos destruídos, quantos perderam seus sonhos? Talvez seja essa a sua realidade, a realidade da sua vida, talvez a realidade da sua família. Não precisam ficar em ruínas para sempre, porque Ele, o Senhor, Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode restaurar, Ele pode restituir a sua família, porque Ele pode mudar a sua história. Porque Deus tem sempre uma nova história para mim, para minha família, para a igreja, para o ministério, para a profissão. Deus sempre tem uma história linda, extraordinária para aqueles que creem no Senhor. E há 4 pontos importantes que eu quero destacar nesta manhã rapidamente. Primeiro, uma nova história Deus tem para mim quando não luto sozinho. Como nós precisamos de companheirismo, como nós precisamos de união, como nós precisamos de estar junto, de estar fortalecendo o nosso relacionamento, como nós precisamos fortalecer a nossa intimidade com o Senhor, de orar juntos, como nós precisamos restaurar o relacionamento familiar. Deus tem uma história muito especial, Deus tem uma história para mim, mas vai começar através de mim, então eu posso alcançar a minha família, conversar com a minha família, eu posso desafiar a minha família, porque sozinho nós não vamos conseguir. Quando Neemias soube da destruição do seu povo, naquele momento de angústia, no capítulo 2, você pode observar isso, no capítulo 2, no verso 7, verso 8, quando Neemias ele toma algumas decisões, algumas posições, primeiramente orando, primeiramente colocando diante de Deus, primeiramente abrindo seu coração para o Senhor. Capítulo 2, verso 7 e 8, diz assim: disse também, se parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província e ao oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Versículo 8, peço ainda que o rei me dê uma carta para levar Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu todos esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Meus queridos, uma nova história Deus tem para mim, mas eu sozinho não consigo. Deus coloca pessoas, Deus ele envolve pessoas, Deus ele faz esse momento extraordinário para demonstrar que Ele tem uma história, mas eu preciso de você. Eu preciso do meu cônjuge, eu preciso dos meus filhos, eu preciso dos meus pais, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso de amigos, eu preciso da igreja, eu preciso do pastor, eu preciso dos diáconos, eu preciso do relacionamento, eu preciso fortalecer. Deus tem uma história para cada um de nós, mas nós precisamos sonhar juntos, caminhar juntos, fortalecer juntos.
São 36 anos de ordenado, 32 aqui, a igreja 95 anos, 96 anos, caminhando para 96 anos, e Deus sempre fazendo uma história nova na vida da igreja, porque estão unidos, porque estão juntos, porque é a propósito de Deus. Irmãos, quando a notícia sobre a queda da nossa família chega aos nossos ouvidos, primeiro precisamos pedir ajuda do Senhor e depois das pessoas que estão à nossa volta. Talvez, meu irmão, você ainda não tenha conseguido vencer suas lutas porque ainda continua lutando sozinho. Há uma história linda para você, há uma igreja com a qual você pode contar, há um pastor que tem orado por você, há um ministério de oração que ora por você, você não está sozinho. Deus não desistiu de você. A sua luta que você está passando, a sua tribulação que você está passando, as suas quedas, as suas destruições vão levar para você no fortalecimento, mas sozinho você não vai conseguir. Nós estamos juntos, caminhando juntos. E se estamos aqui hoje, 32 anos aqui, pastor Celso aqui, vou fazer esse ano 25 de ordenado, um ministério, jamais iria conseguir sozinho. Porque estava comigo a família, estava comigo a igreja, estava comigo um pastor que acreditou, estava comigo irmãos, estava comigo pessoas, e Deus sempre revelando uma nova história para mim. Olha a importância da união, olha a importância do perdão, olha a importância do relacionamento. Sempre Deus vai usar pessoas, sempre Deus vai colocar pessoas especiais no seu caminho, na sua família, para ajudar você. Você é membro da igreja, você tem uma família maior. Não se sinta sozinho. Quantas pessoas mais eu vivo sozinho? Você tem uma igreja, você tem uma família, e é uma vitória para você também. Há um projeto de Deus para a sua vida, há uma história de Deus para a sua vida. E Neemias então, ele coloca diante de Artaxerxes, ele coloca ali o seu desafio, coloca ali os seus planos, porque ele dizia: olha, eu sei que Deus tem uma história para mim, mas sozinho eu não vou conseguir. E quando nós confiamos em Deus, quando nós estamos na igreja do Senhor Jesus, as portas se abrem, e nós podemos compartilhar, podemos agradecer ao Senhor juntos pela vitória que o irmão recebeu. Quantas vitórias! Quantas pessoas chegam perto de mim e dizem: olha, eu consegui me formar, então vamos agradecer a Deus, estamos juntos, vamos nos alegrar juntos. Quantas pessoas falam, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas falam e dizem: pastor, não dá, estou cansado, desisto. Olha, mas nós estamos aqui, existe uma igreja que ora por você, e ela consegue reconhecer a história maravilhosa de Deus para a sua vida. Não importa o tempo, não importa a condição, não importa as circunstâncias, Deus sempre tem uma história nova para cada um de nós, para a sua família. Por isso não desista, por isso peça ajuda, ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, seus pais, seus irmãos, a igreja, seus amigos. Busquem Deus, confie no Senhor, Ele vai abrir portas, porque a história não acabou para você, a história não acabou para a sua família. Mas há uma segunda lição, nós podemos aprender nesse texto, uma nova história Deus tem para mim. Mesmo que haja oposição, porque todas as vezes que nós assumimos um compromisso de ser mais fiel a Deus, de ser mais íntegro, de buscar mais a santidade, de viver uma vida em santidade, irmãos, as oposições se levantam, mas nós não podemos deixar de esquecer que em meio às oposições, Deus continua tendo história para nós. Olha o texto, você observar aí no capítulo 2, no versículo 9, versículo 10. Fui aos governadores da província, a oeste no rio Eufrates, e lhe entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiro para me protegerem. Mas quando Sambalate, Horonita, e Tobias, oficial amonita, souberam da minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. E o verso 19, ele diz assim: mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei?
Quando nós cremos que há uma história linda de Deus para a minha vida, para a minha família, a oposição vai se levantar. E como tem se levantado contra a família? Quantas oposições têm se levantado contra a família? É leis, é tantas coisas, tantos projetos, é filmes, é novelas, é desenhos, é conversa, é tudo, é futebol, tudo parece que tem se levantado contra a família. E quando essas coisas sobrevêm sobre nós não podemos deixar, nós não podemos esquecer que Deus tem um projeto para a minha família, que a família é a criação de Deus, é o tema proposto pela Junta de Missões Nacionais. Família é uma criação de Deus, porque é um Deus de princípios, é um Deus criador, é um Deus de recomeço, porque tudo se resume num Deus de amor. E Neemias então ele coloca ali no processo da reconstrução de suas famílias: não desiste, por favor, mesmo que haja oposição, mesmo que haja gente contra, mesmo que haja gente torcendo para que tudo dê errado e que a sua família termine o buraco, Deus é o maior idealizador e o maior patrocinador da obra de reconstrução da sua vida, da sua família, da sua casa, da sua igreja. Porque é uma nova história de Deus para mim. Bom Joaquim, mãe Laína, 60 anos de casados, há uma nova história de Deus na vida dos irmãos, porque tem sido exemplo para nós. É uma história linda, tem lutas, dificuldades, enfermidades, mas quem acredita no Deus que muda a história, que dirige a história, sempre há um final feliz, porque sabemos que Deus, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E uma nova história Deus tem para mim, mesmo que haja oposição. Isso nos faz motivar a orar mais, isso nos faz nos motivar a jejuar mais, isso nos faz motivar a estar mais perto de Deus, isso nos faz motivar a buscar mais amigos que também estão nas mesmas dificuldades e poder orar juntos, e poder fortalecer juntos nossos relacionamentos, porque a história não terminou. Deus não é um Deus de ponto final, nós colocamos vírgula. Deus é um Deus da vírgula, continua. Ele é um Deus de história que sempre termina num final feliz. Mas as lutas é para a gente crescer, é para desfrutar mais do detalhe da vitória, da história. E como nós relatamos as histórias da nossa vida, foi lançado um desafio lá na igreja, nesse mês da família hoje, da gente reunir e contar as histórias. E as minhas filhas gostam, lá riem muito quando eu conto as minhas histórias. Cada história tremenda. Mas Deus continua escrevendo a história. Conseguimos passar pelas tribulações, conseguimos passar pela fome, conseguimos passar pelas dificuldades. Sabe por quê? Porque Deus nunca desistiu de nós. Ele nunca desiste de você, da sua casa, da sua família, do seu ministério. Creia, confie, busque amigos, enfrente a oposição no nome do Senhor Jesus. Parece que é grande, parece que há momentos que diz, realmente eu tenho que recuar. Não, é nesse momento que eu olho para Deus, que é maior, está acima de todas as coisas. Porque Ele é um Deus que nunca termina a sua história. Ainda que na oposição, ainda que algo se levante contra as famílias, ainda que algo se levante contra você, sempre tem uma nova história. Os irmãos sabem, fazia 5 meses que nós fomos para a igreja do Alto da Serra, e ali 2 meses, e sempre colocando diante de Deus ali uma nova história Deus tem para mim. Eu não sabia que a história seria tão difícil, os 2 meses que ali passamos. Eu me lembro que no dia da chuva, no dia 15, e aquele movimento todo, aquela dificuldade, a Jerusalém assim, é melhor a gente ir para a igreja. Vamos para a igreja, vamos lá ajudar, deve ter alguém lá. E nós olhamos de longe, vimos a igreja acesa, então vamos. E ela levou meio quilo de café e 1 quilo de açúcar, vamos fazer café para o pessoal. E ao chegar lá no templo, havia mais de 100 pessoas naquele templo. E é impressionante, o tempo foi passando, ficamos na igreja 24 horas durante 19 dias, a igreja trabalhando direto. Não sabemos como. Foram distribuídos mais de 3.000 cestas básicas. De apenas meio quilo de pó, 1 quilo de açúcar. Quando nós colocamos o que temos nas mãos de Deus e confiamos,
e deixar Ele escrever a história, ela termina em coisa mais linda. E a gente se emociona quando, das nossas limitações, quando olhamos para as circunstâncias e diz: e agora, o que vamos fazer? Eu só tenho isso. E Deus fala: então me dá só isso, me dá só isso. E Ele faz milagres. Eu não sei a luta que você tem passando na sua família, você não tem o que oferecer. Dê o que você tem. Talvez a sua festa seja pequena, em meio a tantas adversidades, ainda que seja pequena, deposite em Deus. Ele vai fazer milagre. Eu creio, por experiência própria. Ah, mas tem sido difícil. O que é que você tem? Ofereça a Deus, porque uma nova história Deus tem para mim, ainda que haja oposição, porque a família é criação de Deus. Mas a terceira lição nós podemos aprender nesse texto, uma nova história Deus tem para mim, é quando eu me levanto das ruínas. É quando eu olho para o momento, para a circunstância, olho para a circunstância, olho para Deus, olho para a circunstância, olho para Deus. Eu vou sair dessa situação, porque Deus é maior e Ele tem uma história para a minha vida, Ele tem uma história para a minha família. É interessante que Neemias, ele poderia não ter se preocupado lá com Jerusalém, com o seu povo, com os muros. Ele estava muito bem, ele estava tranquilo, mas vivendo a compaixão, ele então se envolveu. Ele disse: não, há uma história linda para o povo de Israel, para a cidade de Jerusalém. Há uma história linda, porque o Senhor desse povo é o Senhor, e eu me coloco à disposição. E se você observar o texto no capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13, diz assim: assim cheguei a Jerusalém, 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens, não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém. Coisa linda isso, a intimidade com Deus, a fé, sabendo que Deus muda a história, sabendo que Deus poderia fazer a sua história mudar. Então Deus tinha colocado em meu coração: não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço de Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. E certamente fico imaginando algo que aprendi com o pastor Celso também, aprender a visualizar o texto. Eu ainda chego lá, um dia eu vou ficar sem esboço, um dia eu chego lá. Mas quando Neemias então ali visualizando a situação, olhando, talvez as palavras de Anani ali no seu ouvido, olhando a circunstância, talvez ele olhava, podia dizer: é difícil, acabou a história, não tem mais saída. Ele poderia pensar nisso, mas ele cria num Deus que poderia mudar a história daquele povo através da vida dele. Quantas vezes a gente encontra com pessoas, visita pessoas, e os pais estão chorando. Nunca vi, irmãos, nunca vi tantos pais nesses dias chorando pelos filhos, porque estão afastados. É muitos, muitos. E a gente visita, a gente chega ali, a pessoa chora, e eu disse: o que você sente? Aí eu sinto que não tem mais jeito. Você sente que a história acabou para a sua vida? Você acha que Deus lhe deu o filho, Deus lhe deu a família, e vai acabar assim, sem esperança? Vai acabar assim, sem uma perspectiva de mudança, de uma história? E então Neemias, ele olha, e aí chega a uma conclusão, meus amados: não pode haver reconstrução de vida, nem da vida da família, se não houver disposição para fazer um levantamento de como está a situação. Como está a sua família? Das partes quebradas. É fazer um verdadeiro inventário das ruínas. É preciso identificar o que quebrou, como quebrou, por que quebrou, quando quebrou. Você precisa sentar e avaliar nesse mês de maio, nesse primeiro dia de maio, no mês da família, a ênfase da família, e a partir daqui você entrar na sua casa, entrar lá no seu quarto e falar com Deus: Senhor, por quê? Por que aconteceu isso? O que deixei de fazer? Por que aconteceu isso? Mas o que nós podemos fazer? Sozinho você não vai conseguir. O que você pode fazer?
diferente. O que você pode buscar no Senhor é se levantar da mesmice, é se levantar ali das ruínas e crer no Senhor e dando passos, dando atitudes corretas de que é uma história de Deus para a sua vida e para a sua família. Hoje pela manhã na igreja, pregando de manhã, foi um momento muito especial. Pregamos lá Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E nós começamos a falar, Deus falou muito ao nosso coração esta manhã, porque é um Deus criador, Ele criou a sua família, é um Deus de recomeço, se está quebrada, Deus restaura. Terceiro, é um Deus de amor, tudo isso Ele faz por amor. Mas o que nós estamos fazendo por amor à nossa família? Às vezes desistimos, às vezes não oramos mais, às vezes não ensinamos mais, às vezes não fazemos mais o culto doméstico, às vezes não mencionamos mais versículos bíblicos para os nossos filhos, para a nossa casa. Parece que nós estamos desistindo também, parece que nós estamos sem forças, mas nós precisamos levantar em nome de Jesus e saber que a história não terminou para a minha vida e para a minha família, não terminou. Ainda que os filhos casem, ainda que os filhos cresçam, há uma história de Deus para a vida deles também, porque Ele escreveu na nossa história. É você contar para os filhos as dificuldades, as lutas, e saber que Deus continua sendo o Deus da história. Mas em quarto e último lugar, uma nova história Deus tem para mim, quando fortaleço as minhas mãos para a obra. Estava essa semana, depois de conversar com o pastor Celso, 32 anos aqui, de algumas experiências que ele sempre contou para a gente, do ministério, porque quem reconhece uma história, quem reconhece o Deus da história, ele enfrenta a oposição, ele se levanta da ruína, mas ele fortalece as suas mãos. 32 anos aqui, as mãos estão bem fortalecidas. 36 anos em ministério, porque as mãos estão fortalecidas. Mas sabe o que acontece? Essas fortalezas que chegam nas nossas mãos, pastor, eu tenho 25 anos de ministério, vou fazer, e mais nesses dias agora, nesses meses agora, são os nossos joelhos que têm nos fortalecido. Você que é chefe de família, você tem se ajoelhado diante de Deus em prol da sua família? Às vezes nós queremos fortalecer as nossas mãos, queremos trabalhar mais, eu tenho que dar o de melhor, e é preciso mesmo dar o de melhor, e tentar fazer esforço, e faz aquilo, e nós corremos, nós fazemos tantas coisas, mas esquecemos que o ponto de partida de uma nova história é de joelhos na presença do Pai. Neemias fez isso antes. Ele soube, ele orou, ele jejuou, ele lamentou, ele chorou, prostrou-se diante de Deus, mas ele reconheceu que uma nova história Deus tem para mim quando fortaleço as minhas mãos para a obra. Olha no capítulo 2, verso 17 e 18, diz assim o texto: mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, olha o convite, venham. Ele não disse, vá vocês, corram atrás. Ele chamou a responsabilidade para si. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei com a mão de Deus, olha que coisa linda. Então lhes contei com a mão de Deus, tinha estado sobre mim, e lhes relatei a minha conversa com o rei. E eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Aqueles que desfrutam do milagre de Deus, da história de Deus, ele nunca desiste. Ele diz, vem a oposição, mas vamos. Vem a luta, mas nós vamos estar juntos. São 32 anos aqui, vamos chegar mais 32 anos juntos, amém? Aí, ô glória. Porque a história não terminou. Porque há projeto de Deus, há uma cidade a ser conquistada, há um estado, há um país, há um mundo que precisa ouvir a mensagem de Deus, dizer que Deus não desistiu da humanidade, que Deus não desistiu da família, que Deus não desistiu dos seus projetos, dos seus planos para as nossas vidas.
e viver aquilo que pregamos, viver aquilo que aprendemos na palavra de Deus, aprender com aqueles que têm um relacionamento, uma intimidade com Deus, porque isso nos motiva, isso nos traz motivação. Se conseguimos passar por uma pandemia, se conseguimos passar por essa grande tragédia na nossa cidade, não foi à toa, é porque caminhamos juntos, e juntos vamos prosseguir, e juntos vamos avançar, porque Deus sempre tem uma nova história para cada um de nós. Não importa o que você está passando, não importa o tempo que você tem de vida, o tempo que você tem de ministério, Deus continua sempre fazendo algo novo. E é cada dia, irmãos, é cada dia, é cada detalhe, é algo impressionante. Todos os dias somos renovados pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Todo momento que participamos do memorial da ceia do Senhor, nós sempre relembramos: Deus não desistiu de mim, Ele me amou, Ele me ama, Ele está comigo, Ele quer escrever a minha história, Ele quer terminar a minha história na eternidade com Ele, Ele quer restaurar minha família, Ele quer restaurar meu lar, Ele quer trazer meus filhos à presença de Deus de novo, Ele quer me dar visão no ministério, Ele quer me dar visão através da união, Ele quer me dar fortalecimento, mas eu tenho que fazer a minha parte. Temos que fazer a nossa parte. E tenho certeza, meus amados, que o mesmo Deus que fortaleceu as mãos daqueles oficiais para começarem a obra, é o mesmo Deus que fortalecerá as suas mãos para começarem e terminarem a obra em sua vida e na vida da sua família. O pior da vida não é cair, mas é permanecer caído. O pior da vida de nossa família não é vê-la em ruínas, mas é não nos levantarmos para tirá-lo debaixo dos escombros. E nesses 32 anos de ministério aqui, 36 anos de ministério, Deus tem fortalecido. Não importa o tempo, pastor, mas o que Deus tem feito na vida do irmão, no seu ministério, é sempre algo novo. É sempre algo novo. Que privilégio servir um Deus assim, que sempre faz algo novo. Nós refletimos aqui há alguns anos no tema da igreja, é ser crente de verdade, de buscar ser crente de verdade. E olha o processo dos temas da igreja. Poderia ter desistido, mas por que não desistimos? Agora falando desistimos porque eu estou aqui, porque Deus tem sempre uma nova história. Louvado seja Deus por isso. E nessa manhã eu desafio a você, ao participar desse memorial da ceia do Senhor, desafio a você nesse primeiro domingo do mês de maio, eu desafio a você a recomeçar, a crer que uma nova história Deus tem para você e para a sua família. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Quando que a história da sua vida começou a acabar? Quando que você começou a perceber que seus sonhos estavam acabando, seus projetos estavam acabando? Creio que foi quando você deixou de crer, de priorizar o Deus que muda a história, e você deixou as coisas desabarem. Mas hoje, Deus tem uma nova história para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Guarde isso, não lute sozinho. Vença a oposição, levante das ruínas e fortaleça, não vou dizer suas mãos, mas vou dizer fortaleça os teus joelhos para a obra em Deus. Uma nova história Deus tem para mim, para minha vida, para minha família, para o ministério, para a igreja, para Petrópolis, para o Rio, para o Brasil e para o mundo. Quero orar com você, se você sente o desejo no seu coração nesta manhã, no momento que você está vivendo, eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos revela
Ele fala. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele fala. E se Ele tem falado ao seu coração, que é uma história para você, que é uma história para a sua vida, para a sua família, creia. Não desista. Confie. Ainda que se levante a oposição, ainda que venha o desânimo, ainda que você reconheça que está sem saída, que está sozinho, não desista. O Deus da história quer continuar escrevendo o que Ele tem para você e para sua casa, para sua família. E se você crer nisso e deseja isso no seu coração, diga para o Senhor: eu creio que é uma nova história do Senhor para a minha vida, no momento em que estou passando. E a partir de hoje, eu creio que o Senhor vai mudar a história. Porque eu abro mão das minhas forças, eu abro mão das minhas limitações e entrego ao Senhor. Mude a minha história. Alguém que sente esse desejo no seu coração e quer dizer isso para Deus, fique de pé no seu lugar para a gente orar juntos. E assim colocar diante de Deus, dizendo com esse gesto: sim, o que estou passando, há uma nova história de Deus para a minha vida. Glória a Deus, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Coisa linda o agir de Deus na nossa vida, nos trazendo vida, nos trazendo alegria, nos trazendo renovo. Isso é só o Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus de princípio, é um Deus criador, é um Deus sustentador, é um Deus de renovo, e tudo se resume num Deus de amor. E nesta manhã, ó Deus, vidas se colocam diante do Senhor com sonhos, com projetos. E nos colocamos diante do Senhor porque sabemos que há uma nova história do Senhor para a minha vida. Por isso nós nos colocamos de pé e cremos no Senhor. Cremos no Teu poder. Cremos nos Teus princípios. Cremos na pessoa de Jesus. Cremos na pessoa do Espírito Santo, que nos instrui, que está ao nosso lado, escrevendo a nossa história. Visita, Senhor, os lares, as famílias. Obrigado, Senhor, porque nesse tempo, 32 anos, sempre o Senhor tem mostrado coisas novas ao Teu servo. Porque o Senhor sempre tem coisas novas para a sua igreja. E nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor continue escrevendo essa história. Continue, Senhor, porque nós nos colocamos nas Tuas mãos, estamos dependentes do Senhor. Precisamos de ajuda, precisamos do próximo, do nosso irmão, precisamos da igreja. E muito obrigado, Deus, e muito obrigado, porque em todo momento, e sempre, o Senhor tem uma nova história para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.